Boa tarde, professor. Você está bom? Tudo bem, tranquilo. Bom, sempre que o NARD vem, o nosso telespectador gosta, cada um faz as suas perguntas exatamente, porque a saúde sexual do homem, as doenças de próstata, o NARD é um dos maiores especialistas do nosso país. Tanto é que foi durante alguns anos presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. E o NARD, se não é na avaliação minha, o melhor especialista em reprodução, é um dos maiores especialistas que tem nesse país. E nós de Bauru temos o privilégio de ter a clínica do NARD aí, e num investimento fantástico. TV Prevê que visitou, viu, talvez, acho que no interior, mesmo em cidades que têm faculdades de medicina, não é fácil ter a estrutura que o NARD montou para reprodução. Então eu quero começar por aí. Como é que está indo isso, NARD? Como é que funciona? Quais são a receptividade? Qual a eficiência? A medicina reprodutiva... Bom, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui o convite do professor. É sempre um prazer estar aqui junto com o TV Prevê. Professor, todo mundo sabe, o professor foi um dos meus professores mais ferrenhos aí, que me puxou bastante, então eu devo muito a ele e acho que a grande parte dos bauruenses passaram pelas suas mãos como alunos e a gente só tem a agradecer isso. A medicina reprodutiva tem evoluído muito nos últimos anos, né? Até 1992, por exemplo, era praticamente impossível um homem que não tivesse espermatozoides ou tivesse um número muito baixo de espermatozoides poder ser pai. E hoje em dia não, com o avanço das técnicas modernas de reprodução humana, esse fato já não acontece mais. Hoje em dia nós conseguimos fazer com que homens, mesmo que não tenham espermatozoides no ejaculado, mas que estejam produzindo no testículo, possam fazer uma técnica que chama ICSI, que significa, na verdade, pegar o espermatozoide, colocar dentro do óvulo e pôr esse óvulo fecundado depois no útero da mulher. Então, dessa maneira, nós conseguimos colaborar com a saúde reprodutiva da população e podendo dar um alento a homens que praticamente em 20 anos atrás não podiam ter esse sonho de ser pai. Além de tudo, a medicina reprodutiva serve também para que a gente possa guardar tecidos, seja sêmen, sejam óvulos, de pessoas que têm câncer e que vão fazer procedimentos que possam ficar inférteis. Então, dessa maneira, também a gente pode colaborar, não é, com aliviando sintomas e situações que atrapalham mais ainda a vida das pessoas, né? Então, a medicina reprodutiva ela tem um alento, né, muito forte. Eu acho que é muito humano o tratamento da medicina reprodutiva, porque ela pode auxiliar pessoas e, na realidade, a única coisa que a medicina reprodutiva faz é imitar o que deveria estar acontecendo naturalmente no homem e na mulher. Então não existe nenhuma grande invenção de nada, é simplesmente a tecnologia que conseguiu fazer reverter. Qualquer caso de deficiência, ou na mulher ou no homem, tem saída, Nair? Hoje em dia sim, com essa técnica de injeção intracitoplasmática de espermatozoide, nós conseguimos fazer isso. É óbvio que quando a gente fala que medicina reprodutiva tem sucesso, a gente precisa lembrar que o sucesso nosso é de 30%. Um homem normal e uma mulher normal, numa idade fértil e numa relação fértil, tem chance de engravidar de torno de 30%. Então, quando a gente fala 100% em medicina reprodutiva, nós estamos falando em 30%. Os nossos 100% na realidade são 30%. E ainda bem que nós não conseguimos ultrapassar a barreira do homem. Nascer uma criança é um estéril, né? E nós não fazemos criança, muito pelo contrário. A gente só usa a ciência para poder fazer com que aquelas pessoas que não tinham possibilidade de engravidar
passem a ter a mesma chance como se elas estivessem normais, o que é 30%. Então, às vezes a gente escuta falar, não, você tem 50% de chance de engravidar. Não, não tem 50%, tenho 30%, não tem mais do que isso. Então nós trabalhamos um pouco com sucesso, na verdade, né? Porque 70% dos casos pode não dar certo. Mas pode ser tentado de novo, uma outra tentativa. E isso esbarra muito no aspecto financeiro, porque ainda o Sistema Único de Saúde ainda não favorece esses indivíduos. Nós estamos estudando essa possibilidade também de ter o Sistema Único de Saúde como parceiro nesse laboratório de alta tecnologia. Bom, Naide, você, quando presidente da Sociedade Brasileira, foi uma das pessoas que conversou com o presidente, com o ministro e sempre preocupado com o câncer de próstata. Como é que está? Como é que está hoje? Qual a política que é feita para o homem? Quais as mudanças? O que acontece nesse episódio que você tanto colaborou? Então, até 2009, o ministro, eu não vou ficar falando muito porque eu vou resumir. 2009, o ministro José Gomes Temporão, que eu tive um contato muito grande com ele. Ele foi uma pessoa exemplar. Ele chamou todas as sociedades médicas para discutir e elaborar um projeto de saúde do homem para o país. Nós tivemos inúmeras reuniões com o ministro. Ele até acabou recebendo um prêmio da Sociedade Brasileira de Urologia pelo que ele desenvolveu em termos de saúde do homem no Brasil. Mas infelizmente ele saiu. Quando entrou a Dilma, a prioridade que era a saúde do homem virou o Projeto Cegonha. Então, o que aconteceu é que não há programas de Estado. E a atenção à saúde do homem no Ministério da Saúde ficou no segundo plano. E não desenvolveu o que devia desenvolver do ponto de vista assistencial. Então virou assim uma entidade que faz muita panfletagem e pouco assistencialismo, que é o que deveria fazer. Quer dizer, deveria definir verbas específicas para tratar de saúde do homem, do câncer de próstata, da hiperplasia benigna de próstata, do câncer de pênis, que nós já falamos aqui várias vezes. E não foi feito nada disso. Não é, muito pelo contrário. E agora, quem está comandando essa pasta de atenção à saúde do homem no Ministério da Saúde é uma nutricionista, que eu ainda não a conheço pessoalmente, mas é que a gente vai, obviamente, conhecê-la e procurar também colaborar no sentido de retomar o que o ministro Zé Gomes Temporão tinha feito naquele ano de 2009, 2010. Até 2012, a gente ainda tinha um alento de que isso pudesse se desenvolver, mas infelizmente não se desenvolveu como era o esperado. Então são alguns pontos pontuais no Brasil que a gente podia citar. Aqui no estado de São Paulo, Paulínia se desenvolveu bem um centro de saúde do homem. E assim, pontualmente, em alguns lugares na Bahia também foram desenvolvidos e em Alagoas outros. Mas são casos pontuais, não é o que a gente esperava. A gente esperava uma política de Estado e não de governo, né? A gente esperava uma política que pudesse beneficiar homens, que pudesse dar acesso ao homem no Sistema Único de Saúde. E o câncer, do modo geral, o câncer de próstata, ele mantém mais ou menos constante, aumentou? Aumentou, a mortalidade aumenta. Nós tivemos, esse ano aqui, espera-se que 15 mil homens morram de câncer de próstata. Espera-se 69 mil novos casos. Isso, para a gente poder ter uma ideia do que é o valor desse, é mais do que o câncer de mama na mulher, né? Então, o câncer de mama tem uma política adequada e tudo mais. A mulher ser mais cuidadosa que o homem? A mulher, ela sente, ela sabe da sua fragilidade. Ela é mais inteligente que os homens, eu acho. Essa é a minha opinião. Porque ela reconhece a sua fragilidade e, dessa maneira, ela pode se agrupar. Ela pode ter uma ideia mais coletiva do que do individual. E o homem, por outro lado, tem um estereótipo de gênero, né? Que ele é o patriarca, ele é o machão, né? Comigo nada acontece. E eu sou indestrutível. E, por outro lado, também
tem um preconceito grande nesse assunto aí. Nós tivemos um trabalho na Sociedade Brasileira de Urologia, que, junto com o Datafolha, que mostrou que 80% dos homens não vão ao médico por puro preconceito. Não é por achar que vão perder sua masculinidade, por achar que vão se machucar, enfim, tem várias, a gente escuta várias coisas, mas é uma grande besteira, na verdade, porque isso não faz parte do exame físico, é um exame normal, rápido, corriqueiro. Você vai participar sábado em São Paulo, Todos contra o Câncer, o que é isso? Todos Juntos contra o Câncer é um evento que é feito anualmente em São Paulo por várias entidades não governamentais e que tem o objetivo de discutir políticas públicas de saúde. E entre elas, então, está reservado 2 horas para câncer de próstata e eu tive o prazer de ser um dos convidados. Inclusive, estará presente o ex-ministro Temporão, a atual secretária da Atenção à Saúde do Homem. Então, eu acho que vai ter uma bela oportunidade para que a gente possa realmente colocar os pontos que são importantes e que no Brasil a gente não pode ter a mesma diretriz ou o mesmo direcionamento que tem nos outros países que já sofreram uma grande diminuição da mortalidade por câncer de próstata, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, e que hoje podem desenvolver uma política diferente da nossa. Nós ainda, infelizmente, temos que insistir para que os homens façam exame anualmente e consigam descobrir câncer de próstata precocemente e ficarem curados dessa doença. Essa é a grande necessidade do país no momento. Nós estamos longe de ter uma redução de mortalidade ou de que as coisas estejam tranquilas em relação ao câncer de próstata. Os números que são do próprio governo mostram que não. Tá? Então, um outro número do governo, só para a gente poder ter uma ideia desse valor, dos 69 mil casos que o INCA acha que vai ter nesse ano no Brasil, e esses números eu vou apresentar sábado lá, nós calculamos que 36 mil desses 69 mil deveriam ser operados. Dos pacientes do SUS, eu estou falando, né, já que 75% da população brasileira depende do SUS. Só 6 mil cirurgias por ano no Brasil, pelo SUS. Nossa Senhora. Né, então, e cadê os 30 mil? Onde foram parar os outros 30 mil? Né? Provavelmente estão aí, andando por aí, achando que esse câncer não vai acontecer nada com eles. E o câncer de próstata, em termos de sofrimento, é um dos mais dolorosos, né, Laís? A morte por câncer de próstata é muito ruim, né? Porque sangra pela uretra, entope a uretra, você não consegue urinar, e tem dor óssea profunda. E dores que, apesar de todo o avanço, hoje agora está saindo um novo remédio para tratar a doença óssea do câncer de próstata, que é um radioisótopo, que vai melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Com os ossos? Né? A célula sai da próstata e vai através dos linfáticos e da circulação sanguínea até os gânglios e dos gânglios passam para os ossos. Esse é a preferência da célula do câncer de próstata. Quando ela atinge o osso, a gente não tem mais chance de curar. A gente pode tratar. Esse paciente então fica anos fazendo tratamento, mas ele não tem mais cura. Se a expectativa de vida dele é muito longa, então ele tem uma grande chance de sofrer a morte pelo câncer, que é essa morte muito ruim, que é muito dolorosa, porque esse câncer nos ossos acaba doendo muito. Então não vale a pena tratar, fazer diagnóstico precoce, operar, fazer radioterapia e ficar livre da doença. Né? Não esperar que isso ocorra, não. Que sugestão que você dá para a pessoa fazer um acompanhamento com o urologista de prevenção do câncer de próstata? É a mesma que a Sociedade Brasileira de Urologia dá para todo homem, que deve conversar com o seu médico e saber qual é a periodicidade que você deve ir, 1 ano ou a cada 2 anos, mas enfim, fazer um acompanhamento rigoroso após os 50 anos de idade. Após os 50. Né? E quem tem antecedente familiar presente, ou seja, que teve pai, avô, tio, irmão, a idade tem que diminuir para 45. Essa é a definição para que todo mundo faça isso, é a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia. Repito, não é a mesma diretriz do Ministério da Saúde no Brasil.
mas é o que a Sociedade Brasileira de Urologia concorda e acha que deve ser feito no Brasil no momento. O Brasil resolve os problemas assim, sempre diminuindo o que tem que ser feito, né? Você não vê em termos de não prender ninguém, o cara para ficar preso tem que matar a bisavó só, no mínimo, né? Não tem lugar para pôr preso, solta. E o crime aumentando cada vez mais. Eu fico até triste de ver que até no campo da urologia também tem esse tratamento absurdo de coisas de prevenção, tanto ao crime quanto à morte e etc. O que está acontecendo com a AIDS, Nardi? Eu li que a AIDS voltou a aumentar no Brasil. O que está acontecendo? Quando a gente analisa os dados da AIDS, a gente vê que aumenta em duas faixas etárias preferencialmente, né? Nos jovens de 15 a 24 anos e nos idosos. E as consequências são duas, né? As razões para que isso ocorra são duas. Primeiro que os jovens nos dias de hoje não tiveram seus ídolos que morreram, né? O caso, agora estamos aqui no Rock in Rio, né? Quando Freddie Mercury morreu de AIDS, foi um grande abalo, né, para todo mundo. Quando o Cazuza morreu, foi uma outra... Rock Hudson. Enfim, vários atores, vários personagens morreram de AIDS. Isso ficou mais fácil para que os jovens, então, se conscientizassem do uso do preservativo. Mas o jovem de hoje não usa preservativo, né? Apesar do esforço do governo, e aqui a gente fala bem do governo. O governo tem um programa DST-AIDS que acho que é o melhor do mundo, né? Melhor do mundo, melhor do mundo, né? A gente fica até assim, orgulhoso de ter um projeto desse do Brasil, que é o projeto DST-AIDS. Inclusive na medicina reprodutiva, nós fizemos várias reuniões em Brasília para que o SUS oferecesse esse tratamento de fertilização in vitro para quem tem HIV positivo, porque a chance de ocorrer transmissão do vírus para a criança, ela é quase nula quando faz a técnica de reprodução humana. Mas também não foi para frente. Foi a única coisa que não foi para frente no programa DST-AIDS. Mas o DST-AIDS insiste em divulgar, tem campanhas de prevenção, tem campanhas, né, em grandes momentos, né, como o Carnaval, como agora o Rock in Rio mesmo, até empresas privadas que fazem distribuição de preservativos, divulgação de, olha, use preservativo, use preservativo, use preservativo. Mas a gente não deve arrefecer nisso, porque existe realmente o aumento dos casos de AIDS, e AIDS continua não tendo cura, né? Se tornou uma doença crônica. Tem tratamento, mas não tem cura. Tem tratamento, né? Não tem cura. Então, era bom também não ter AIDS, né? Assim como era bom não descobrir logo o câncer de próstata. E fez a prevenção, não tem AIDS. Exato, é uma doença prevenível, né? Claro. Assim como o câncer de pênis também, né? Quem lava o pênis direito nunca vai ter câncer de pênis. Né? Mas eu me lembro bem quando a AIDS começou, eu participei de alguns cursos, até porque está dentro de escola, para orientar aluno, tudo, né? Dos itens na propaganda de AIDS que colocava até, a AIDS é um problema de educação, não era nem de medicina. Porque se o cara soubesse prevenir, não existe AIDS. Né? Quer dizer, essa é a grande verdade, né? De informação, né? Quer dizer, se você souber, você não faz. É igual a dengue também. Se o brasileiro não fosse porco desse jeito, não tinha dengue, né? Pois é. A dengue já sumiu na grande maioria dos países do mundo. Não existe mais dengue, né? Nós, com essa porquice nossa de jogar papel, lata, tudo na rua, tá aí a dengue matando no Brasil, né, Nair? Estourando, né? Eu acho dessas doenças que são preveníveis, é muito triste ver que a gente ainda é terceiro mundo, né? É terceiro mundo mesmo. Isso é verdade, eu falei isso na Câmara. Só para roubar é primeiro mundo, né? Rouba mesmo. Os negros antigamente roubavam milhares, agora é bilhão. Bilhão, o nego rouba bilhão, Então, enfim, lá num certo dia na Câmara dos Deputados, quando eu mostrei algumas fotos de câncer de pênis, eu lembro que na época uma deputada, a Rita Camata, ela falou para mim, nossa, mas o que você acha que tem que fazer? Eu falei, olha, lá na minha cidade tinha um trevo que era chamado Trevo da Morte.
Era o trevo da Eni, né? Claro. O trevo da Eni era chamado trevo da morte. Até que as autoridades se conscientizaram e fizeram um viaduto. Ninguém mais morreu naquele trevo, né? Claro. Não sei se morreram em outro lugar, né? Porque iriam morrer mesmo, mas naquele trevo ali, Ninguém especificamente, ninguém mais morreu. Então, é bom lembrar disso sempre quando a gente tem uma doença prevenível, AIDS, câncer de pênis, DST, né? Outros DST, sífilis, que também tem aumentado bastante, tal. Se é prevenível, por que não a gente trabalhar nesse assunto? Porque o gasto do Estado, vai ser muito maior. Agora, essas propagandas que falam, da AIDS tem cura, é isso que leva também o jovem a abandonar os métodos de prevenção, né? Bem falado. Essa é a outra, eu falei só do fato de que eles não se chocavam e que não tinham, né, não puderam se chocar com isso, mas você lembrou bem que é imaginar que isso, se eu tiver AIDS eu vou me tratar. Mas a AIDS não tem cura. Qualidade de vida Qualidade horrível, de vida ruim, né? Qualidade de vida ruim. O Pedro Valentim faz uma pergunta interessante aqui. Eu até tenho curiosidade de ouvir a sua resposta. Dr. Nardi, um urologista americano citou na revista científica de Harvard que algumas pessoas têm imunidade natural contra alguns vírus, inclusive contra o HIV. E deu como exemplo a esposa do Magic Johnson. O senhor concorda com essa informação? Sim, lógico. Vírus, a gente pode transportar. O vírus é igual, vírus da AIDS, vírus da gripe, vírus do herpes, qualquer vírus. É muito simples, Valentim, você ver, mesmo na sua família, que 3 pessoas ficam gripadas e 2 não ficam gripadas. Aquelas 2 que não ficaram gripadas é porque o seu sistema imunológico de defesa funcionou e não deixou o vírus se instalar, não deixou o vírus crescer. Então, o que a AIDS faz, ela destrói o mecanismo de defesa do indivíduo. Agora, se o mecanismo de defesa do indivíduo for forte e suficientemente para combater o vírus, então ele não vai ter AIDS. Essa é verdade. Então, é uma realidade. Agora, mas isso não está vivo até hoje, né? Impressionante, né? Eu não sei. Tá vivo. Parece que sim. Você vê, ele foi uma das primeiras personalidades, ele abandonou o basquete, né? Quando até para não perder energia, não perder nada, né? Olha, faz mais de 30 anos que ele tem AIDS, né? Eu acho que o tratamento do vírus, ele evoluiu muito, da doença evoluiu muito, né? Isso é um benefício, mas a gente não pode ver esse benefício como a salvação, né? Como os jovens veem hoje, né? Se tem benefício, se tem cura, mas não é cura, né? Claro. É qualidade de vida ruim. Mas a sua pergunta tem nexo, sim, e é perfeitamente explicável que isso pode ocorrer. O Luiz Otávio, da Vila Antártica, ele pergunta: doutor, é possível selecionar um espermatozoide livre do vírus do HIV de um homem que é portador do vírus? Na realidade, não é isso que a gente faz, não é selecionar um vírus que não tenha vírus. Na verdade, o que a gente faz primeiro que esses pacientes têm carga viral baixa, eles já estão em tratamento, né, para AIDS, então a carga viral deles é baixa. E para fazer uma técnica de reprodução humana, que é colocar um espermatozoide dentro do óvulo, a gente seleciona os espermatozoides através de meios de cultura, que vão tratando também os espermatozoides. Então a gente pode, com isso, ter espermatozoides que não contenham o vírus. É por isso que a gente usa a técnica de reprodução humana para quem tem HIV positivo e, obviamente, tem a carga viral baixa, ou seja, está em tratamento, está evoluindo bem. Então, a carga viral baixa, nós selecionamos os espermatozoides, então a chance de ocorrer AIDS nesse óvulo que vai ser fecundado é muito menor do que numa relação normal, ou mesmo se a gente colocasse todos os espermatozoides juntos para fecundar um óvulo. É só um espermatozoide, então a chance é bem menor. A sífilis foi no começo do século XX e a AIDS de hoje. O cara que tinha sífilis, eu me lembro até daquele gangster americano lá que morreu de sífilis, o Al Capone, né? Al Capone. Entendeu, né? O que aconteceu? Embora a sífilis volte a crescer outra vez.
E ela diminuiu quando começaram a se prevenir da AIDS, acabou diminuindo a sífilis. Agora ela volta a crescer. Mas por que hoje ela não tem, talvez, esse efeito tão devastador que a gente lê em livros que tinha no final do século XIX, no início do século XX? É interessante. Você perguntou bem, fez boa relação. Porque o vírus, a bactéria da sífilis, ela morre com qualquer antibiótico. Então precisa usar um antibiótico. Muitos antibióticos matam a bactéria com facilidade. O problema da sífilis, e acho que aqui é bom alertar os jovens, né, que é uma lesão que parece uma úlcerazinha pequena que acontece no pênis e que some espontaneamente. Depois de 15 dias some, desaparece a lesão. Então as pessoas acabam não tratando. Sarei. Sarei, eu tinha aquela lesão no pênis e sarei. E aí a sífilis volta a aparecer mais tarde no que a gente chama de sífilis terciária e quaternária, atingindo medula óssea, atingindo outros órgãos do organismo, o sistema nervoso central, e aí é muito grave, porque aí não tem mais o que fazer. Agora, por que antigamente não teve essa devastadora ação sobre a humanidade? Porque não tinha antibiótico para todo mundo também. Então hoje, é óbvio que o número de casos vem aumentando, mas eles também vêm se tratando mais facilmente, porque a disponibilidade de vários antibióticos é muito mais frequente do que no passado, quando ela surgiu de verdade. Nós já estamos aí há décadas com os usos dos estimulantes sexuais, Viagra, Cialis. O que a teoria mudou? Ou realmente, para quem não tem problema cardíaco grave, ela não faz mal mesmo, já está comprovado? O que você falaria para os homens que, depois de uma certa idade, claro que tem uma disfunção sexual, e com o uso de estimulantes? Eu acho que isso foi uma revolução da medicina também, né? Como o aparecimento da penicilina ou de outros antibióticos, como o aparecimento do tratamento do cálculo renal por ondas de choque. Enfim, a descoberta desses remédios, né, que foi por puro acaso, foi para tratar a angina, né, e os homens não quiseram devolver os remédios. Foi isso que aconteceu na Inglaterra, e aí foram ver por que eles não queriam devolver os remédios, é porque tinha melhorado muito a qualidade da ereção. Então esses remédios, desde que os homens estejam bem acompanhados, bem orientados por um médico, como deve ser tratado, como deve receber a medicação, como deve usar a medicação, e não tome nitritos ou nitratos, ou seja, isordil, sustrato e outras coisas, eles não têm problema algum com esse remédio. Então esses remédios são excelentes, eles são eficazes, não têm efeitos colaterais graves e respondem numa quantidade muito grande de homens. Então isso é um grande benefício que a medicina também trouxe para a humanidade, a descoberta dessas novas drogas. Existem outras 32 novas drogas sendo estudadas, mas a gente ainda continua com os nossos 3 amigos, o sildenafil, o vardenafil e o etadalafil, que são primos entre si, é a mesma classe de remédios, que, como você falou, o Cialis, o Viagra e o Levitra, e outros genéricos que existem no mercado também. Então, não há preocupação em tomar o remédio. Eu acho que o remédio é benéfico e ajuda muito na autoestima, no relacionamento interpessoal, enfim, na qualidade de vida do homem. E agora fala-se no Viagra feminino. É claro que no Brasil não chegou ainda. Qual é a expectativa, Nair, disso aí? Então, a gente ainda precisa do crivo do tempo para esse remédio, porque misteriosamente ele foi, num primeiro momento, não foi autorizado pelo órgão regulador dos Estados Unidos, que é o FDA, e um ano e pouco depois foi aprovado. E a gente não tem ainda estudos a longo prazo para saber da eficácia realmente desse remédio, se vai favorecer as mulheres mesmo do jeito que a gente espera que sim. Mas eu acho que ainda não dá para se falar nada a respeito do remédio. É preciso outros estudos que comprovem a sua eficácia. A gente sempre vê, quando pegam produtos do Paraguai contrabandeado, tem um produto chamado Pramil, que nem que fala Viagra paraguaio, né? Mas que a sociedade brasileira não condena. Qual é o motivo? Até bom porque
Qualquer banquinha do Paraguai aí está vendendo para 1.000. Então, esse é um problema sério, porque a gente não sabe qual é a droga que tem lá, não se sabe qual é a eficácia do remédio, não se sabe quantos miligramas tem em cada remédio, né? E não é um órgão regulado por entidades como a Anvisa, como FDA, como outros laboratórios sempre são, os laboratórios convencionais. Então, a SBU condena a prática desses remédios que não são regulados por entidades governamentais de vários países, de todos os países. É um absurdo a gente poder vender para 1.000 aqui no Brasil, e tem antidepressivo junto, tem vários estudos que mostram que essas drogas compradas pela internet também, elas têm outras substâncias que não somente as que estão comercializadas. Então é preciso tomar cuidado, porque a hora que você está tomando um remédio desse, você pode estar tomando outras drogas juntos. As doenças sexualmente transmissíveis, além da AIDS e da sífilis, o que ainda está em alta? Por exemplo, na nossa época de moço, o terror era a gonorreia, gonococos, né? Hoje a gente nem vê falar nisso mais, quase. Ainda existe, mas numa quantidade muito pequena mesmo. Os antibióticos praticamente ajudaram isso. Ajudaram também. Mas hoje as uretrites, que a gonorreia causa uma uretrite, que é uma inflamação da uretra, que é o canal da urina, e que produz secreção. A da gonorreia é uma secreção amarela, esverdeada, em grande quantidade. Mas a mais comum hoje em dia é a clamídia. A clamídia, inclusive, provoca infertilidade na mulher também. Então, a clamídia é uma bactéria que precisa ser diagnosticada em casais que são inférteis também. A clamídia, ela provoca no homem uma secreção esbranquiçada, mas de pequena quantidade e às vezes transparente. Então, às vezes o paciente não liga muito porque é um pouquinho a secreção, mas é só um pouquinho, doutor, não está ardendo muito, só arde um pouquinho, mas é clamídia que precisa ser tratada. E o estafilococcus? O estafilococo é um germe que mora na uretra, né? Ele mora na uretra. Quando ele passa a se aumentar o número de bactérias, então ele passa a ser agressivo, passa a agredir a uretra. Mas ele também deve ser tratado de acordo com o resultado dos exames que a gente faz, que a gente pede bacterioscopia, pede cultura, né, de secreção uretral, para diagnosticar corretamente e tratar de acordo com o antibiograma. Dessa maneira, a eficácia dos tratamentos são bem melhores quando a gente não usa esses critérios. Esses antibióticos de última geração, praticamente... Então, o problema é o uso indiscriminado desses antibióticos, porque eles acabam promovendo resistência bacteriana. E resistência bacteriana leva a não eficácia do tratamento no futuro, né? Então é muito importante que... O Brasil demorou muito para exigir receita médica de antibiótico. No mundo inteiro, se tiver uma dorzinha de garganta, em qualquer país, você ia comprar uma pastilha, o nego te dava um house. House. É verdade. Para comprar uma pastilha de garganta, você tinha que ter. E agora, hoje, o Brasil está assim também. Hoje não tem mais pastilha. Está assim, só antibiótico. Só em antibiótico. Só em antibiótico. Só em antibiótico. Em hormônio, por exemplo, a Anvisa acabou de liberar o hormônio gel e o hormônio aquoso, que passa embaixo do braço, sem receituário médico garantido. Quer dizer, isso é um grande absurdo se a gente vê jovens aí usando hormônio para ficar musculoso, né, para ir para a academia, isso, né? E correndo sérios riscos de saúde. Bom, acho que nós exploramos os assuntos importantes. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar ainda para o telespectador? Eu acho que só que a gente tem que acreditar mesmo, né, acreditar no país, acreditar nas instituições. As instituições devem ser preservadas, né, a todo custo. E dizer que o homem é ele sim uma instituição, né? Claro. Quem falou isso aí foi o padre João Paulo II, está lá na Catedral de Paris, que o grande templo é o homem, né? Não é o prédio em si. Então, os homens têm que se preservar. Preservar de que maneira? Procurando ter uma vida saudável, evitar tabagismo, evitar sedentarismo e procurar o médico, né? Saber reconhecer a fragilidade assim como as mulheres o fizeram.
e agradecer mais uma vez a presença aqui. Você falou bem do tabagismo, né? Eu, por exemplo, na minha época de escola, eu sou mais velho que o Nair, mas o Nair também deve ter pego isso. Você pegava uma sala de colégio que tivesse... As mulheres não fumavam na minha época. Mulher que fumava era mulher macho. Isso daí era... Os calça comprida, então, nem se fala. Na minha época, ninguém tinha coragem de pôr uma calça comprida. Mas homem, se tinha 30 homens numa sala, os 30 fumavam. Quem não fumava, a gente estigmatizava. Era pó de arroz, mariquinha, macho não fumava. Hoje você entra num colégio, se tiver 30 moleque, hoje pode contar, porque tanto fuma homem como fuma mulher. Mas se tiver 30 moleque, nem 5 fumam. Verdade, menos. Parou. Por quê? Porque não tem família. Eu perdi meu pai e um irmão com efizema pulmonar. Você está entendendo? Acho que não tem família, você parar para pensar, você especular na tua família, que não morreu por causa do cigarro. Então não dá para entender. Para a saúde não tem droga pior que o cigarro. Só mata. Mata, dá câncer, dá infarto, dá enfisema. Impotência sexual também, sim. Claro. Né? A guerra que eu fiz para parar de fumar foi uma coisa assim inacreditável. A minha sorte é que eu comecei a fumar com 23 anos. Comecei tarde. Então toda a minha fase eu era atleta, não fumava. Aí fumei uns 15 anos como um doente mental. O cigarro me dominou de uma tal maneira que eu fumava 3, 4 maços por dia. 3, 4 maços por dia. Aí um dia eu tive um desmaio. Eu tinha 40 e poucos anos. E faz exame, não dava nada, não dava... Tá. Aí um médico de Jaú, não sei se você conheceu ele, o Reginato. Não. Foi fundador do Coque em Ribeirão, tudo. Eu conheci o Reginato desde aquela época. Eu fui lá, o Reginato fez... Diz que eu entrei num pré-coma de nicotina. Tanto que eu fumava 4 maços por dia, um atrás do outro. Parecia um idiota. Fedia a nicotina, né? Aí ele falou, mesmo. A sorte sua, ele falou, se você tivesse um problema cardíaco, você ia morrer. Os neurônios faliram. Aí você tem que parar de fumar, né? Aí eu parei. Aí para parar abruptamente. Olha, eu durante uns 10 dias eu tinha tanto tremor, assim. Não era fácil, não era brincadeira. Tinha que pôr uma pilha de cobertor em cima de mim. Você tremia. Consegui parar de fumar. Fiquei 1 ano sem fumar. Dali 1 ano morreu um amigo meu. No dia que morreu o amigo, eu fumei um cigarro. Dali 1 semana eu estava fumando os 4 maços outra vez. Fumei 1 mês, aí parei outra vez. Nardo, igualzinho. Os tremor... desinteria, saía do banheiro, correndo. Aí parei. Isso já faz quase 30 anos que eu parei, né? Entendeu, né? Pois é. E quando eu precisei de uma cirurgia cardíaca, o doutor Zé Pedro, em São Paulo, o chinês que me operou, falou, Duda, se você não tivesse parado de fumar, nunca você ia resistir a uma cirurgia dessa. Você já ia morrer aí. Você fumou? Interessante, eu parei de fumar há 28 anos, 3 meses, 4 dias, 3 horas, 4 minutos e 30 segundos. Então, parar de fumar é isso que você falou mesmo. É uma guerra. Deu tremor e é uma guerra contínua. Tudo que você falou. Tudo que eu falei. Mas é uma guerra contínua. E a gente eu lembro dos minutos até que eu parei de fumar, mas vale a pena parar de fumar, porque você se sente muito melhor. E é uma outra coisa, né? A vida é diferente. Meu pai, coitado, já na efizema, o pulmão dele tinha 20% da capacidade. Um dia na sala da minha casa ele me abraçou e falou assim, filho, acho que eu fui ruim demais, porque Deus não quer me levar. O coração do meu pai era ótimo, né? Ele tinha 20% da capacidade pulmonar e o coração não parava, entendeu? Ele não aguentava, aquela falta de ar que dava, né? Quem que não viu isso na sua família e tem ainda aí, parece-me que também parece que é 10, 15% só da população brasileira que fuma hoje. Verdade, é um número menor que 20, Na nossa época era todo mundo, né? Todo mundo fumava. Macho tinha que fumar. Né? Nem que fosse para morrer de câncer. Na sala de aula, né? Fumava. Bom, eu dando aula, eu cheguei a colocar giz na boca e o aluno dava risada, aí, entendeu, né? Fumava na aula, todo mundo fumava em tudo quanto é lugar. Graças a Deus, essa foi uma grande evolução. Você vê, no mundo inteiro,
essa porcaria do crack. O Brasil é campeão mundial do crack. É. Os americanos que consomem muito mais droga que os brasileiros, crack não. Porque esses inteligentes estão morrendo aí por causa dessa porcaria, matando por causa... Que nego mata avô, mata avó, porque na hora que dá abstinência, você tem que arrumar 5 merréis para comprar a pedra urgente, né? E você, que é uma besta quadrada, está usando essa porcaria do crack. É isso aí. Não vamos falar mal da Dilma hoje não, pelo amor de Deus, eu acho que está no fim. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.